se encha de ânimo, se fortaleça com esta palavra. Amém? Seja forte, seja corajoso, porque a mão de Deus está na sua vida. Eu quero citar esta passagem aqui, que está em Mateus, não precisa você abrir, 7, versículo 13. Amém? Aonde diz assim, ó, as duas estradas. As duas o quê? Estradas. Na nossa vida, diante de nós, existem dois caminhos. O caminho que nos leva até a Cristo, até a nossa salvação, o reino de Deus. E existe o caminho que nos leva também à perdição. Existem duas o quê? Estradas. Amém? O caminho que com certeza, assim como eu, você que andar, é o caminho que te conduz à salvação, que te conduz ao reino de Deus. Diga glória a Deus. Mas para andar neste caminho, nós não podemos ir ou andar segundo a multidão, vamos nos dizer assim. Segundo muitos têm andado. Você não vai conseguir andar no caminho da salvação se você andar como muitos estão andando, se você fazer o que muitos estão fazendo. Amém? Você já vai entender já por quê. Por quê, pastor? Igreja, a palavra de Deus vai dizer que a porta é estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, presta atenção no detalhe da palavra, que entram por ela. São o quê? Muitos que entram pela porta o quê? Larga, que conduz à perdição. Quando a palavra diz muitos, isso significa, que aqueles que vão entrar por esta porta larga, que é o caminho da perdição, são aquelas pessoas que vão, que andam segundo a vontade das outras pessoas, segundo a vontade do mundo. Quem está entendendo? Segundo a influência das outras pessoas. A nossa maior influência sempre tem que ser Cristo. Diga glória a Deus, porque Ele é o caminho. Ele não é os caminhos. Cristo é o caminho. A verdade é o quê? A vida. Diga glória a Deus. Então, eu digo isso porque eu posso provar na Bíblia. O próprio Jesus falou, eu sou a porta. Ele é a porta, Ele é o caminho. Diga glória a Deus. Que nós precisamos para ser salvos. Digo isso porque foi a maioria, presta bem atenção, foi a maioria que crucificou Jesus. Sim ou não? Foi a maioria que quando Jesus foi apresentado lá diante do povo, perguntaram lá, liberta Jesus ou liberta Barrabás? Crucifica Jesus ou crucifica Barrabás? E a multidão gritou o quê? Crucifica Jesus. Aí eu lhe digo, foi a minoria ou foi a multidão? Foi a multidão que disse, crucifica Jesus. Tem mais. Se você olhar para a época de Noé, foi a maioria ou foi a minoria que se perdeu? Foi a maioria. Amém? A minoria que entrou na arca, que foi Noé e a sua família. Algumas pessoas. E a maioria o quê? Se perdeu, foi destruída. Por quê? Porque escolheram andar pelo caminho errado, escolheram a porta larga. Então, igreja, não se engane. A nossa vida é cercada de pessoas. Amém?
você tem a sua família, você tem conhecidos, você tem amigos, mas não queira andar pelo mesmo caminho que eles andam. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi pessoas, se desanimarem, ficarem tristes ou abatidas por ter o sentimento de estar sozinhas, de não ter aquela pessoa que ela desejaria estar do seu lado, caminhando com ela no mesmo caminho. Quem está entendendo? Por que, pastor, que muitas pessoas, principalmente a minha família, não caminham no mesmo caminho que eu estou caminhando, que é o caminho de Cristo? Porque ela tem na sua vida o poder de escolher a porta larga ou a porta estreita. Diga glória a Deus. Nós não podemos andar por os dois caminhos ao mesmo tempo. Tem como? Não dá. Não dá. Imagina que tem duas estradas aqui, uma deste lado e outra deste lado. Você consegue andar pelas duas ao mesmo tempo? Não dá. Você tem que escolher uma, para você chegar em algum lugar, para você chegar em algum destino. Diga glória a Deus. Então muitas pessoas, ao seu lado, que estão ao seu lado, que estão ao seu derredor, elas não vão andar pelo mesmo caminho que você. Isso pode ser amigo, isso pode ser familiar, isso pode ser qualquer pessoa. Por o fato dela não escolher a porta o quê? Estreita. Diga glória a Deus. Hoje as pessoas se iludem fácil. Então não se engane. É a minoria que será salvo, igual Noé. Então você não pode fazer parte da maioria. Você tem que fazer parte da minoria. Amém? Por isso que eu não me iludo. Amém, igreja? Com multidão de gente. Porque cada um tem a sua salvação por si mesmo. Amém? É uma bênção ter uma igreja lotada de gente? É uma maravilha. Mas se todo mundo estiver andando no caminho estreito, no caminho da salvação, se não tiver, não adianta nada. É ou não é? Por isso que eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um que está aqui. Sabe por quê? Porque você está escolhendo andar no caminho certo. Você está escolhendo entrar pela porta estreita. Diga glória a Deus. Então, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam, olha o detalhe, com ela. Então seja grato a Deus, por Deus abrir os teus olhos, para você ter acertado esta porta que é Jesus. Pois tem muitas pessoas, igreja, até agora, vivendo por viver e ainda não acertou essa porta. Ainda não conseguiu achar a porta. Diga glória a Deus. Você já achou. Amém? Você já encontrou, eu já encontrei, nós já entramos nesta porta. Agora o cuidado cuidado para você não sair deste caminho que te conduz para a porta estreita, que continua a te levar para os céus. Diga glória a Deus. No início da minha caminhada, eu tive que abrir mão de muitas coisas, porque a vida que eu levava era uma vida de porta larga. Quando pastor, que alguém está levando uma vida de porta larga? Quando ela vive uma vida, vivendo por viver, uma vida metendo os pés pelas mãos, uma vida desregrada, uma vida, sem Deus, uma vida de pecado.
uma vida sem renúncias, uma vida, sabe, fortalecendo somente as vontades de si mesmo, as vontades da carne. Quem está entendendo? Tive que tomar decisões doloridas e difíceis, começando por pessoas. Amém? Começando por pessoas, começando por amizades, começando por colegagem. Se eu não abrisse mão das más amizades, se eu não abrisse mão das más colegagens, eu nunca ia conseguir entrar pela porta estreita, andar pelo caminho certo. Porque é como diz, né? As más influências, é bíblico isso, né? Corrompem os bons costumes. Então, quando você está decidido a andar com Cristo, igreja, sei que dói, sei que é difícil, né? Mas é o certo a fazer. Você abrir mão de pessoas, você cortar certos laços de amizades. Amém? Para que você não venha perder aquilo que é de Deus, que é a sua salvação. Diga glória a Deus. Amém? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então você está no caminho certo. Se você não está no caminho da multidão, você está no caminho certo. Este é o caminho da minoria, a igreja. Por que a igreja está assim com poucas pessoas? Porque a maioria está escolhendo a porta larga, o mundo, as coisas que ele oferece. Por isso que quando faz uma festa na cidade, né, com cantores do mundo, lota a festa. Por quê? Porque a maioria escolhe a porta larga. Agora faz um culto na igreja e convida o povo, vem a minoria. Diga glória a Deus. Por quê? Porque é a minoria que entra pela porta estreita. Diga glória a Deus. Isso é o ensino fundamental para a nossa vida. Amém?